Você se sente perdido ou insatisfeito com a sua carreira? Fica nesse vídeo que eu vou te trazer dicas baseadas em estudos científicos de como você pode encontrar a carreira ideal para você. E não se sinta sozinho. De acordo com uma pesquisa americana, cerca de 54% dos profissionais se sentem insatisfeitos com seus trabalhos. Sem enrolação então, dica número 1, tenha foco nas tarefas do dia a dia e não nos títulos. Isso acontece bastante, inclusive aqui no canal a gente fala sobre dados em geral e a carreira relacionada com a área de dados, e muita gente acaba entrando na área de dados justamente pelo glamour do título, dos títulos que a gente vê no dia a dia, seja cientista de dados, analista de BI, aí que você coloca sênior no nome ainda. Isso daí chama muito a atenção de muito profissional que não para prestar atenção nas tarefas do dia a dia e se essas tarefas fazem sentido para a pessoa. E eu te faço a pergunta, se você está aqui no canal e quer entrar na área de dados, você já parou para analisar a área de dados e entender qual que é a tarefa do dia a dia, qual que é a parte chata também, a parte de limpeza de dados e tudo que eu já falei em vários vídeos aqui. Em geral, então, não se apegue aos títulos. Isso vai ser uma consequência que vai acontecer a partir das tarefas que você executa no dia a dia. Então se apegue às tarefas e tente entender se essas tarefas são para você. Você não tem que gostar de todas, obviamente. Acho que é impossível encontrar um trabalho qual todas as tarefas são legais. Tem sempre alguma coisa mais manual, uma coisa mais chata. Mas enfim, tem uma teoria chamada teoria do pixel, que fala justamente o seguinte: ao invés de você focar na pintura final, ou naquela foto final, o trabalho final, foque em cada pixel que forma aquela imagem. Por quê? A gente sempre fala aqui no canal que para você resolver um problema da melhor forma possível, você tem que quebrar esse problema em partes menores. Quando a gente para pensar em carreira, é a mesma coisa. Se você para pensar naquela foto, aquela imagem da carreira dos sonhos, quais são os pixels que formaram aquela carreira, aquela foto que você está vendo? Dica número 2, visualize a sua versão otimizada, a sua versão turbo, o Eu+, o Eu Plus. Qual que é essa versão? Quando você para pensar em uma carreira, o que eu geralmente recomendo a pessoa fazer? A pessoa que está entrando em dados, por exemplo, ou qualquer outra carreira. Qual que é a sua inspiração? Você não vai inventar um cargo do nada. Você concorda comigo? Se você está pensando em entrar numa área, você pode muito bem entrar aí no LinkedIn e tentar visualizar. Você não precisa se inspirar somente em uma pessoa. Se inspire em um grupo de pessoas. Olhe, aí nesse caso você vai conseguir achar essas pessoas através dos cargos, mas aí tenta entender o que essa pessoa está fazendo no dia a dia. E se daqui 2, 5, 10 anos, essa posição e essa posição em geral, não só a posição de cargo que essa pessoa que ela ocupa, mas se a posição que essa pessoa está em geral, ela te satisfaz, você consegue se imaginar na posição. Não tenha medo, eu sei que a gente tem muito medo, a gente não consegue imaginar nem o que a gente vai almoçar amanhã. Imagina então você ter clara a posição que você vai ocupar daqui 2, 5, 10 anos. Então não tenha medo disso e busque inspirações e já se imagine ali como uma versão turbo. Fecha o olho realmente e imagina como é que seria a sua vida se você estivesse naquela posição e o seu trabalho no dia a dia. Agora que você já tem uma ideia melhor de qual que é a sua versão turbinada aí daqui uns anos, você pode então, para facilitar, ao invés de pensar aí em 10, 5 anos, você pode pensar em 2, 1 ano. Ao ter isso em mente, fica tudo mais fácil. Então a partir de agora, eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar a entrar nesse trilho e ir para essa direção. Primeira coisa, você já decidiu então qual que é essa versão. Você vai começar a listar então quais são as habilidades técnicas, as habilidades não técnicas que você tem que desenvolver para chegar nessa posição. Então é o seguinte, a gente fala muito sobre dados aqui no canal e a área de dados ela é muito ampla, existem várias verticais dentro da área de dados. Ao ter mais visibilidade disso, você vai saber exatamente quais são as habilidades não técnicas e técnicas que essa vaga, essa posição vai requerir no seu dia a dia. Com isso em mente, ao listar essas tarefas, a gente já vai para a próxima dica então, que é analisar no seu dia a dia o que você tem feito. Olha para a sua semana aí que acabou de passar, o que você fez que foi na direção desse objetivo específico que você definiu. Que seja aí, você pode tanto ter adquirido algum conhecimento novo, buscado alguma coisa nova, comprado um livro, buscado o assunto, se conectado com alguma pessoa que está na área, fez essa pesquisa que eu te falei de buscar a pessoa no LinkedIn e tudo mais. Então assim, começa a listar o que você tem feito para ir nessa direção. E aí você pode, inclusive, pega uma folha aí e vai listando essas habilidades técnicas e não técnicas que você precisa desenvolver. E além disso, uma parte extra que vai ser a sua pesquisa de mercado, ou seja,
essa parte de buscar as pessoas, saber alguma atualização do mundo aí, que tá geralmente conectada ou com a parte técnica ou não técnica, mas tenta buscar aí como uma pesquisa de mercado. Se conectar, essa parte de networking, eu sei que às vezes enche o saco, mas é realmente importante para esse crescimento de carreira. E depois disso, a gente vai para a próxima dica, que é como você vai estruturar isso. Então assim, tem várias teorias aí de quanto tempo que você tem que dedicar e tudo mais. Eu tenho uma visão muito mais simples dessa coisa toda. Então se a pessoa te fala aí, ó, cara, você vai estudar pra caramba aí no próximo mês, nos próximos 6 meses, dedicar 8 horas por dia pra carreira, obviamente você vai ter uma chance maior de chegar lá, mas cara, a gente tem as nossas coisas do dia a dia, a gente tá pensando aqui justamente, talvez, em uma transição de carreira, talvez você já tenha seu emprego, talvez você tenha filhos, talvez você estude até a noite, você não vai ter nem tempo nem energia para estudar e se dedicar essas 8 horas por dia. Então se eu te falar isso daqui, eu tô te iludindo como muita gente faz por aí. Então, o que eu faria no seu lugar? Tem uma teoria que demonstra que 13 minutos por dia já é o suficiente para você se trilhar nessa carreira. Obviamente, mais uma vez, se a pessoa ficar ali 8 horas por dia se dedicando, estudando e tudo mais, ela vai atingir os resultados mais rápido. Só que a gente vive no mundo real aqui, é muito difícil uma pessoa ter 8 horas por dia aí para se dedicar, e além disso, se a pessoa começa a entrar, e aí falando um pouco da área de dados, ela é uma área muito intensa, se ela se dedicar essas 8 horas por dia, depois de 3 dias, uma semana no máximo, ela vai ficar maluca ali com a quantidade de conteúdo, e aí o rendimento não vai ser tão bom assim quanto o primeiro, o segundo, o terceiro dia. Isso aí já é comprovado, então tente equilibrar essa busca aí. E eu sei que quando a gente fala aqui de 13 minutos, esse é o mínimo, só que ele realmente funciona, já funcionou para mim, já funcionou para muita gente, isso é comprovado. Então dedique aí 13 minutos do seu dia para alguma coisa, para estudar, para buscar um conteúdo novo sobre esse tipo de habilidades que você precisa desenvolver para essa carreira que você está buscando, para qualquer coisa relacionada a essa área, a fazer um projeto. Então tire esses 13 minutos, idealmente você deveria fazer isso todo dia, mas por que 13 minutos? Porque se a gente coloca aí numa semana, a gente está falando aqui de aproximadamente 90 minutos, 1h30. A gente está falando aqui que dos 7 dias da semana, ou seja, 168 horas que você tem na semana, você vai dedicar 1h30 para essa nova atividade. E aos poucos ela vai começar a preencher o seu dia a dia. Não se preocupe com o futuro. Obviamente, se você está planejando entrar na área, 1h30 por semana não vai ser suficiente daqui a um tempo. Mas comece com esses 13 minutos ou 1h30, 90 minutos por semana, que aí você vai ter uma trilha muito mais clara, você vai conseguir chegar lá de forma muito mais imediata do que você imagina. E aí aos poucos, como eu comentei, você vai preenchendo o seu dia a dia com essa atividade nova que você está desenvolvendo. E além disso, bom, como eu comentei, se você fica 8 horas ali focado numa atividade super mega complexa, o seu rendimento vai cair bastante. Já com esses 13 minutos diários ou 90 minutos semanais, eu duvido que você vai ter o mesmo nível de estresse. Se você conseguir, tente fazer todo dia. Pode ser, por exemplo, ler um livro. Se você ler aí 13 minutos por dia, cara, isso vai mudar a sua vida de uma forma tão grande no longo prazo, mas vai impactar tão pouco no curto prazo, que eu não sei porque que você não começou ainda. Um exemplo aí para quem quer entrar na área de dados, tem que fazer o merchan, né? Se você não conhece esse livro ainda, vou deixar o link aqui para a Amazon. Ele chega rapidão na sua casa em todo o Brasil. Dá uma olhada aí, inclusive tem uma introdução lá na Amazon mesmo de graça, que você vai conseguir ler. E se tiver qualquer dúvida, me avisa, porque eu sei que ele acabou o estoque tem um tempo, mas já voltou. Eu já cobrei lá a editora e agora a gente tá com estoque bom. Voltando, a dica final é: esteja aberta a mudanças. Inclusive, depois que você começar, se você tiver começado e perceber depois desses 13 minutos diários, depois de 2 semanas, talvez você perceba que não é pra você. E não tem problema nenhum nisso. Tem um grande erro que acontece com todo mundo, acontece comigo, provavelmente acontece com você, que a gente tem essa impressão que toda história tem um fim, como se fosse um livro. Então a gente olha cada movimento desse. Eu tô falando aqui de trilhar uma carreira, a gente já começa a imaginar ali um fim da história, um fim como se fosse um livro. As coisas não são assim. A nossa vida é muito mais complexa do que um livro. Então você começa, às vezes, a seguir essa história e no meio do caminho você pode não só desviar um pouco ali e tentar se encaixar, como eu já fiz várias vezes na minha carreira, você vai criando outras trilhas ali que são ramificações dessa trilha inicial que você começou, mas pode ser também uma mudança mais drástica, o que a gente chama de U-turn, você muda completamente o caminho que você estava seguindo. Esse primeiro que eu falei de ramificação, isso é muito mais comum do que você imagina, por quê? Porque antes de começar a estudar esses 13 minutos diários, você não vai ter noção da amplitude de todos os assuntos que existem, por exemplo, na área de dados ou qualquer outra área que você escolher para sua carreira. Então, é impossível você saber
quais são todas as ramificações ou especializações, ou mesmo que você saiba listada ali em algum lugar, decorado, você não vai saber exatamente do que elas se tratam, porque você não entrou ainda no mundo mais técnico. Depois que você entra, essa ramificação, ela é sim muito comum, então não tenha medo de ramificar. Inclusive, esse conhecimento que você aprendeu antes, ele alguma hora vai ser útil para você. Meu nome é Danilo, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Sabe aqueles dias que você se sente totalmente sem foco, com a mente vagando, especialmente quando você precisa entregar aquela análise complexa ou se preparar para um desafio importante na sua carreira? Pois é, eu já estive lá, mas encontrei uma solução incrível que mudou o jogo para mim: o Ultrafoco. O Ultrafoco é um nootrópico com a fórmula potente que combina ingredientes como L-triptofano, L-tirosina, entre outros. São mais de 10 ingredientes projetados para maximizar a sua capacidade mental. Desde que eu comecei a tomar 2 cápsulas todas as manhãs, eu notei uma diferença significativa na minha capacidade de manter o foco, na minha energia mental e até mesmo na minha motivação. E eu tenho uma notícia ainda melhor: consegui um desconto exclusivo para vocês. Utilizando o código Analítica15 no site ultrafoco.com.br, você ganha 15% de desconto em qualquer opção de compra e ainda tem frete grátis para todo o Brasil. Não deixe a falta de foco ou a sensação de estagnação impedirem você de alcançar seus objetivos. Experimente o Ultrafoco com código Analítica15 e sinta a diferença desde o primeiro dia.